Na hora de planear a viagem de férias, a escolha do meio de transporte pode ter mais ou menos peso na emissão de dióxido de carbono, um dos gases de efeito estufa mais preocupantes. O avião é a opção mais procurada para destinos mais distantes, mas a pegada de carbono é relativamente alta. Para termos uma ideia, em média, uma viagem internacional emite 102 gramas de CO2 por passageiro. Ainda assim, é inferior a uma viagem doméstica, que representa 133 gramas por pessoa. Quanto mais longo for o trajeto de avião, isto apenas para uma descolagem e uma aterragem, menores são as emissões por quilómetro. Porquê? Porque é precisamente a descolagem que tem um peso muito grande nas emissões. Ora, se eu tenho um trajeto curto, a descolagem vai, se calhar, ser responsável quase por metade do trajeto. A Associação Ambientalista Zero critica a aviação por ter demasiadas isenções e não incentivar a sustentabilidade. Quando nós utilizamos o avião, se formos então numa viagem para fora da Europa, não só o combustível não tem ISP, também não paga nenhuma taxa associada ao carbono, exceto, portanto, 2 euros, mas as emissões de carbono não são penalizadas como em viagens intra-europeias. Os passageiros têm noção das emissões, mas muitas vezes dizem não ter alternativas. Somos sensíveis, como é óbvio, as alterações climáticas estão de facto a acontecer. Agora, em termos de encaixar dentro da vida cotidiana das pessoas, não é assim tão fácil. Portanto, tem que haver mais alternativas. Sim, normalmente acabo por utilizar mais comboio, autocarro, acaba por ser mais económico para mim. Se for viagens assim mais longas, tipo a Algarve ou assim, ok, utilizo carro. A pensar nas emissões, já há plataformas que informam os passageiros quais os voos menos poluentes. Eles aqui já nos estão a dar uma aproximação de quantas emissões gasta a menos do que o normal. Neste caso, as emissões é uma coisa nova para mim, mas tenho sempre tentado fazer isso. E é o que eu estou a dizer, se repararem, custa 17 euros e eu meti para daqui a uma semana, por isso isto ajuda. Das opções para viajar, o carro surge em segundo lugar. Se falarmos de um veículo a gasolina, por exemplo, são cerca de 120 gramas por quilómetro, ou seja, só compensa caso vá cheio. De todas as opções, o comboio é o transporte mais ecológico. Reduzir a pegada ambiental requer mudança de hábitos. Segundo a Organização Mundial de Turismo, os transportes são responsáveis por cerca de 75% das emissões globais de CO2 do setor turístico.